Dê uma salva de palmas aí para o Senhor, meus amados. Ele é bom, Ele é fiel, aleluia. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura do texto escolhido nessa manhã. Eu vou pedir para que vocês da mesa passem aí o texto de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46, amém? Vamos ler na revista Almeida, revista e atualizada, né? Tá aí. Diz assim esse texto: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Pode passar. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esse é o versículo 47, né? Não, pode só até o 46. Amém. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós te agradecemos pela ministração que nós pudemos dar a Ti, Senhor, que nós podemos louvar a Ti com o nosso coração, com a nossa alma. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de ofertarmos diante da Tua presença, meu Pai, não apenas valores financeiros, mas ofertar, Senhor, aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa alma, o nosso entendimento, Senhor, e o nosso espírito. Que o Senhor recompense-nos, Senhor, com a graça de nos sentirmos amados por Ti. Que a salvação, ela seja, Senhor, perene na nossa vida e que ela nos traga, Senhor, a alegria necessária para viver nesses dias. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Nós lemos um texto de Jesus em Mateus capítulo 13, em que ele, entre outras parábolas, ele compara o reino dos céus a um tesouro escondido num campo, ou seja, um diamante ou uma grande pepita de ouro, em que um homem, encontrando aquele objeto de grande valor, mas ele não é dono daquela terra, ou seja, aquela terra não é dele ainda para que ele possa tomar posse daquele objeto, mas aquele objeto está escondido. Ele vai cheio de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Esse texto de Jesus, ele estava nos ensinando a respeito da salvação das nossas almas. Ele estava dizendo sobre a alegria que nós temos quando nós encontramos Jesus, e talvez você tenha nascido num lar evangélico, mas ainda assim é possível que você tenha experimentado esse primeiro amor. Quando você, em determinado momento da sua vida, acha Jesus e aquela alegria, ela toma conta do seu coração e você vive o chamado primeiro amor, em que você está disposto a fazer qualquer loucura, a fazer qualquer sacrifício por amor desse tesouro que você encontrou. Essa é a perspectiva do homem perdido que acha Jesus. Em Mateus capítulo 6, nos versículos 19 a 21, o Senhor Jesus, ele fala algo parecido com essa parábola, dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. E ele continua dizendo: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quando Deus me trouxe essa mensagem, irmãos, foi numa quinta-feira à noite. Eu estava prestes a ir dormir, e de repente esse versículo bateu no meu coração como um martelo batendo num prego, sabe? Eu não estava pensando a respeito disso, mas esse versículo ele me veio e o Espírito Santo falou para mim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu lembrava desse versículo e eu falei: uau, eu já vi tantas vezes essa palavra, mas eu nunca tinha pregado sobre ela.
E o Espírito Santo me falou: Andereine, onde você acha que está o meu coração? Qual é o meu tesouro? E quando o Senhor falou isso comigo, eu já sabia que eu teria que pregar sobre essa mensagem nesse dia, nesse domingo de Natal. Porque vários versículos, e eu peço para a mesa hoje ficar atenta aí, porque a gente vai ler vários versículos que mostram que o tesouro escondido de Jesus, do nosso Senhor, é você que está sentado aqui nessa manhã. Assim como essa mensagem de Mateus capítulo 13 diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido, em que o homem, ele achando aquele tesouro, ele se alegra muito, vende tudo que tem, ou seja, abre mão de carro, casa, apartamento, investimentos, porque ele sabe que o preço que ele vai pagar por aquela recompensa é muito recompensadora. E ele vende tudo, abre mão de tudo para comprar aquele campo. E o Senhor Jesus, ele me disse: Andereine, esse é o meu maior tesouro. Vocês, eu que estamos aqui, somos o maior tesouro que o Senhor poderia achar nessa terra. Ao ponto de que a palavra diz que ele abriu mão de sua glória, se despiu da sua majestade, abriu mão de um céu glorioso e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E para que Jesus fez isso? Que nesse dia nós comemoramos, porque ele sabia que o preço que ele pagaria era muito pequeno diante da recompensa de ter o tesouro ao lado dele de pessoas valiosas. Outro texto que diz respeito a isso, eu já vou pedir para botar a imagem, pode até já botar aí, é Lucas, no capítulo 12, nos versículos 31 a 34, em que diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse texto de Lucas 13, de Lucas 12, melhor dizendo, é muito parecido com Mateus 5, Mateus 6, ali do Sermão da Montanha, em que o Senhor disse: bem-aventurados sois vós, né, que temem a Deus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E ele começa a dizer e vira para os seus discípulos e fala isso, né, em Mateus capítulo 6, como está em Lucas capítulo 12. Busquem, pois, aqui eu estou lendo na NVI, tá? Vocês podem acompanhar aqui na Almeida Revista Atualizada, mas eu estou lendo aqui na versão NVI. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí ele diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo. O tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. E aí ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E para a gente começar a contextualizar, só até aí, essa mensagem de hoje, eu gostaria de mostrar uma imagem que eu pesquisei essa semana, mexendo no Instagram. Eu vi, está um pouco apagado aqui, mas eu vou ler o título para vocês. Há 8 anos, homem procura em lixões por HD com 1 bilhão em bitcoins. E qual é o contexto dessa mensagem? Até parece enredo de filme, mas acredite, é real. Um britânico jogou fora, por engano, um disco rígido, ou seja, um HD, que continha 7,5 mil bitcoins, ou seja, são as parcelas, né, do Bitcoin, que em 2013 estavam valendo ali 7,5 mil cada uma. E na época, em 2013, quando ele perdeu, já estava avaliado em 7,5 milhões de dólares. Hoje, com o Bitcoin avaliado em quase 33 mil cada parcela, né, do Bitcoin, cada cota, o valor seria 33 vezes maior. Ou seja, em reais, o valor desse HD jogado no lixo chegaria a 1,2 bilhão de reais na cotação atual. O caso aconteceu em 2013. E olha só que interessante. Desde então, James Howells, que ficou famoso pelo triste engano,
procura pelo dispositivo que poderia torná-lo o próximo milionário. Agora, ele decidiu apostar em alta tecnologia para ter êxito na busca. Observem que esse texto ele diz muito a respeito da salvação e ele nos mostra o quanto que algo valoroso vale a pena ser pagado o preço. Imaginem se esse homem tivesse jogado um pendrive com apenas documentos sem importância ou sem valor. Ele passaria 8 anos da sua vida num lixão, remoendo lixo, né, gastando recursos e dinheiro para resgatar aquele pendrive apenas com documentos velhos e sem importância? Não. Mas esse homem, ele tem gastado todos os seus esforços, ele tem gastado todos os seus recursos, porque ele sabe que aquele HD tem valor. E ele sabe que o valor que tem naquele HD não está na materialidade do HD, mas está no que está dentro daquele HD. Quando eu li esse texto de Mateus capítulo 13, dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e esse homem acha, fica muito feliz, vende tudo. Essa é a perspectiva humana. Nós, perdidos, achamos Jesus e ficamos muito alegres. Mas na perspectiva dos céus, na perspectiva de Deus, é como esse homem, que por algum motivo, o seu tesouro perdeu-se num grande lixão. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno? E nós estamos no mundo. Deus é como esse homem que por algum motivo perdeu seu grande tesouro, que era a obra-prima da criação, que éramos eu e você. Porque Deus na criação, Ele cria tudo, irmãos. Cria no primeiro dia, né? Separa a noite do dia, separa as águas e cria os animais. E a cada dia da criação, Deus vira e fala: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, e ele descansou no segundo dia. Deus cria no terceiro dia as suas obras, e diz no final: e viu Deus que era bom, e descansou no terceiro dia. Mas quando Deus ele cria o ser humano, ou seja, o ápice da sua criação, o seu tesouro mais importante, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Isso significa que o tesouro, o ápice, né, a grandeza e a glória da criação do Senhor são os seus filhos, que são a sua imagem e a sua semelhança. E Gênesis também nos conta como nós, que éramos o tesouro de Deus, a quem Deus, no cair da tarde, fazia questão de vir para conversar com o seu tesouro, se perdeu. O mundo nos corrompeu, nós perdemos a nossa comunhão, e nós éramos como esse HD, perdidos no lixão, com valor extremamente poderoso, com valor extremamente enriquecedor, grandioso, admirável. Mas nós estávamos perdidos, nós estávamos no lixo do mundo. E o Senhor, como esse dono desse HD, que perdeu esse grande tesouro, Ele não se contentou em perder esse tesouro. Ei, meu amado, Deus ele não se contenta em não ter você perto dele. Deus ele não se sente feliz, completo, realizado, né, se ele não tiver o seu grande tesouro. Por isso a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória para estar conosco. Deus ele faz questão de resgatar aquilo que havia se perdido. E esse dia de hoje, dia de Natal, mostra isso. Você tem um valor. Diga comigo: eu tenho um valor. E se você não sabia disso, ou se o inimigo da sua alma fala para você que você é indigno ou que você não tem valor, irmãos, você é como esse HD lá no meio. Vamos supor que esse HD ele tenha consciência. E ele sabia que ele tinha um grande valor. Ele sabia que ele valia 7,5 milhões de dólares naquela época. Mas o dono dele jogou ele no lixo, ou por algum motivo ele foi perdido. Imaginem esse HD, irmãos, com um tesouro grandioso dentro dele, indo parar no lixão. Qual é a sensação que esse HD teria, né? Ele pensaria: de fato,
Eu não valho nada. Eu estou aqui no meio desse lixão, estou acompanhado de comidas estragadas, de produtos quebrados. Eu estou aqui no meio desse lamaçal, né? Nesse cheiro ruim. E nós podemos nos ver muitas vezes dessa forma. Nós acabamos perdendo o nosso valor porque nós estamos em ambientes que não combinam com a nossa grandeza. Nós estamos em meio a locais, a amizades, a contatos que não combinam com o valor que o Senhor nos atribuiu. E por causa dessa influência, já ouviu aquilo? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Esse HD, irmãos, quantos aqui gostariam de achar esse HD com, quanto é que é? 1,2 bilhão de reais. Se eu dissesse para vocês que esse HD está no aterro ali da Estrutural, né? E eu dissesse mais ou menos o local, quantos aqui, irmãos, estariam dispostos a colocar uma luva, a colocar uma bota, ou até vender o seu carro para ir lá na Estrutural, no lixão, para remover aquele lixo, na expectativa de achar aquele HD e se tornar o mais novo bilionário do mundo? Ei! Você se importaria em ir no lixão, remover o lixo e mexer nas comidas podres e coisas estragadas com a expectativa ou a esperança de achar um grande tesouro? Claro que não, irmãos. Porque quando você achasse aquele HD, irmãos, tudo que você passou, o odor que você sentiu, aquela podridão que você estava removendo, ela se tornará nada perto do grande tesouro que você resgatou. Vocês conseguem entender como Jesus, na cruz do Calvário, ele não se importou e ele não se preocupou em dar a sua vida, em passar pela agrura, embora ele tenha temido, né? E eu tenho certeza que se você for esse homem, né, no meio do lixão, você vai ter medo de, porventura, pegar numa agulha, né, espetar seu dedo, ou se infectar com algo. Você vai ficar com medo, você vai ficar temeroso, você vai ficar, de certa forma, né, apreensivo e reticente em continuar essa busca. Jesus, ele sabia do grande tesouro que ele veio resgatar na terra, mas isso não o impediu, né, de se sentir temeroso. Tanto que lá no Getsêmani ele orou por 3 vezes falando: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aquele era o Jesus humano dizendo: eu sei o que eu vou sofrer, eu sei o tanto de lutas que eu vou ter que passar. Mas quando ele lembrava, irmãos, do tesouro que estava prestes a ser resgatado, ele não titubeou em morrer na cruz. E eu digo para você também, assim como esse homem, você também ficaria receoso, reticente, mas esse homem está há 8 anos no meio do lixão procurando um tesouro perdido. Ei, você nessa manhã, e eu vou pregar à noite, eu vou falar à noite também, você tem um grande valor. E se o inimigo da sua alma, por causa dos ambientes em que você vivia, ou dos contatos em que você está inserido em determinado momento, tentam roubar essa verdade de você, eu quero repreendê-la em nome de Jesus e mostrar que, assim como esse HD, por mais que ele esteja sujo nesse momento, por mais que ele possa estar até com algumas quebraduras, isso não diminui o excelente, excepcional, maravilhoso e grandioso valor que está inserido dentro dele. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós fomos feitos, lá no Salmo 139, de uma maneira assombrosa, e nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para colocar no seu coração que o nascimento de Jesus, o crescimento dele no meio de um mundo perdido, e a morte sofredora dele na cruz, foi para dizer que você é alguém muito valioso para o Senhor. E se você acredita nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Embora todos esses textos, ele falem sobre tesouros, esses textos de Lucas capítulo 12, Mateus capítulo 13, ou Mateus capítulo 6,
eles falem sobre tesouros, ou seja, sobre uma grande riqueza, essas passagens elas não falam sobre materialidade, mas a respeito de uma espiritualidade com qualidade. E todos nós, irmãos, nessa terra, temos a pretensão de termos uma vida materialmente tranquila, uma vida materialmente satisfatória, em que nós podemos, no fim de semana, sair para comer fora, comer uma pizza, eventualmente, ter um carro. Todos nós temos a necessidade de termos uma vida materialmente satisfatória. Mas esse texto, irmãos, e para que nós tenhamos uma vida materialmente satisfatória ou uma qualidade espiritual, os princípios, tanto para você ter uma riqueza nesse mundo, quanto para você ter qualidade espiritual, eles são semelhantes. Assim como para você ter uma qualidade material, riqueza nessa terra, você precisa de algumas qualidades, como por exemplo, dedicação, planejamento, foco, persistência e vigilância contra os inimigos. E aí eu volto a esse exemplo desse homem. Certamente esse homem, para achar o seu grande tesouro, ele precisa ter dedicação, porque ele está há quantos anos, irmãos, procurando esse tesouro que eu falei? 8 anos, essa reportagem é do ano passado, então ele deve estar completando 10 anos, né? Ano que vem. Não, na verdade ela é de 2021. Então 2013, né? Então ano que vem ele completa 10 anos que ele está buscando esse tesouro. 10 anos, precisa ou não de dedicação para você conseguir achar esse tesouro? Dedicação precisa. Planejamento. Esse homem, para achar esse grande tesouro, ele tem que ter um planejamento no meio daquele lixão. Imagina, irmãos, que esse lixão é imenso. Ele é um lixão que todo dia chega novas cargas de monturo, de lixo. Todo dia são despejados novos dejetos, novas porcarias, né, novas coisas apodrecidas e sem valor naquele lixão. Se esse homem não tiver um planejamento, ele vai conseguir achar algum dia esse HD? Se ele ficar procurando onde os lixos eles são renovados, ele vai conseguir achar? Não. Mas para ele achar, ele precisa de um planejamento. Ele precisa mapear aquele aterro, falar, eu já procurei nesse quadrante, já revirei esse quadrante, já fui naquele local. Esse local eu não preciso procurar. Então, para você ter qualidade na sua vida material, é preciso planejamento, foco, persistência e vigilância contra os inimigos. Pergunto para vocês acham que ele é o único que está procurando esse HD atualmente, sabendo dessa notícia? Certamente que não, irmãos. Com certeza tem muito mais gente nesse aterro que está procurando esse HD. Esse HD é de quem, irmãos? Inicialmente era de quem? Desse homem. Mas a partir desse momento que ele soube que esse material valiosíssimo estava perdido, quantas outras pessoas não estão nesse lixão procurando esse grande tesouro? Certamente outros. E esse homem, ele precisa combater não apenas as dificuldades sociais daquele local, ele precisa combater aqueles que estão procurando roubar o tesouro. Jesus, ele faz a mesma coisa por nós. Jesus, para nos dar uma qualidade espiritual, ele teve que ter dedicação ao seu propósito, planejamento, foco, persistência, e ele vigiou contra os inimigos. Ei, você nessa manhã, talvez esteja buscando uma mudança de vida. Talvez você esteja cansado de se sentir como um dejeto ou como um HD perdido e está começando a achar que você não tem valor. Mas essa mentira, ela cai por terra, porque nós vimos, irmãos, como Deus, ele teve prazer em abrir mão de tudo que ele tinha, como diz essa passagem, para vender tudo, né? Se dispor, como a gente vai ver em Hebreus aqui, para resgatar esse tesouro que somos eu e você. E você também, nessa manhã, se você quiser ter qualidade na sua vida espiritual, você precisa ter dedicação, foco, planejamento, persistência, mas principalmente
Vigie contra os inimigos da sua alma, porque eles estão ao seu derredor, como a Bíblia diz, tentando te tragar. Sabe o que eles estão tentando fazer? Tentando jogar você novamente no lixo, tentando colocar você novamente num local sem valor, tentando dizer para você que você não é merecedor, que você não é bom o suficiente. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele peleja por nós. Porém, a busca por tesouros materiais por si só não garante uma vida de plenitude. Como diz João capítulo 10, versículo 10, o Senhor dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse foi o significado de Jesus quando Ele encarnou, né, lá, a gente diz no dia 25 de dezembro, mas os históricos, né, e os antropólogos dizem que isso é pouco provável. Mas esse é o dia que nós celebramos, o dia que Jesus ele veio começar a revirar o lixo. Jesus começou, irmãos, a mover aquele monturo, a tirar esse tanto de terra de sobre nós. Ele começou a escavar essa terra perdida, porque ele sabia o tesouro que ele ia encontrar. E você buscar tesouros materiais na sua vida terrena não garante uma vida de plenitude. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de outro exemplo, irmãos, de pessoas que tinham recursos poderosos, de que tinham tesouros grandiosos, mas que viviam uma vida de miséria. Sabe quem eram os piratas? Quantos aqui já assistiram aquele filme Piratas do Caribe? Amém, né? Se você não assistiu, você com certeza tem na sua mente aquela característica, né? Ou aquela fábula a respeito dos piratas. Assistiu Peter Pan, né? E tem o Capitão Gancho, ou outros contos de pirata. Geralmente piratas eram homens, irmãos, extremamente dedicados ao seu ofício, abnegados, aguerridos e corajosos. É inegável que eles tinham qualidades dignas de homens de sucesso nos dias atuais. Para você ter sucesso na vida financeira hoje, ou na sua vida material, você precisa ser abnegado, aguerrido e corajoso? Normalmente sim, né? Quem são os empreendedores aqui, irmãos? Quantas lapadas não levam na vida, né? Dos concorrentes, ou do próprio mercado, da burocracia. Mas um homem de sucesso é aquele que é abnegado, aguerrido e corajoso, como eu já falei. E é inegável que eles tinham qualidades de serem homens de sucesso nos dias atuais. Por que que os piratas, eles tinham qualidades que nós devemos admirar? Porque eles tinham um código de conduta de lealdade ao seu propósito. Se você fosse um pirata e soubesse onde está aquele tesouro, você poderia contar para qualquer um onde estava aquele tesouro? Não. O tesouro ele ficava escondido e ninguém, a não ser quando aquela turma resolvesse tirar aquele tesouro, acharia. Eles faziam um mapa e esqueciam onde estava aquele tesouro. Isso significa, irmãos, que eles tinham um código de conduta de lealdade ao seu propósito. Eles eram resilientes diante das dificuldades. Você vê que, normalmente, nesses contos de piratas, um deles está sem perna, o outro está sem o olho, né? O outro está sem o braço. Por quê? Porque diante das dificuldades que eles passavam, eles continuavam sendo fiéis ao seu propósito. Não importava o número de inimigos que eles combatessem, não importava a dificuldade no mar pelas quais eles passavam, não importava, irmãos, se eles tinham algo para comer naquele dia, se o mar estava revolto, se haveriam outros inimigos para combater, eles permaneciam fiéis ao seu propósito. Eles tinham resiliência diante das dificuldades, treinamento de combate. Geralmente os piratas, irmãos, não eram apenas vagabundos ou sem rumo, sem eira nem beira, vagando pelo mar. Eles eram homens que conheciam de navegação, porque eles olhavam, então eles conheciam sobre astronomia, sobre os astros. Eles eram pessoas que muitas vezes, sem saber ler e escrever, eles tinham técnicas de combate, conheciam sobre armamento, porque eles mexiam, né, em canhões, naqueles canhões que ficavam dentro do barco.
eles conheciam técnicas de sobrevivência, porque eles ficavam muitas vezes no mar e muitas vezes sem comida. Eles conheciam e eles tinham companheirismo. Mas apesar de todas essas qualidades que eu falei, e dos tesouros que eles achavam e escondiam, como era a vida dos piratas? Era uma vida de luxo? Era uma vida de bonança, uma vida de alegria? Não, era uma vida de miséria. Era uma vida à margem da sociedade. Eles eram caçados, eles eram rejeitados, eles eram pessoas que causavam pavor nas outras pessoas. E por que isso? Eles andavam miseráveis, à margem da sociedade, mal vestidos, com uma qualidade de vida péssima. A gente olha geralmente, né, os dentes podres, né, sem braço, como eu falei, que era uma qualidade pelo fato deles serem resilientes, mas ao mesmo tempo demonstrava o quanto aquela vida de buscar riquezas por si só era uma vida triste, era uma vida sem propósito. Eles viviam desconfiados, eles eram violentos, traumatizados. E mesmo quando alcançavam o seu propósito de juntar um grande tesouro, eles não usufruíam com segurança, por ser fruto de roubo, de crimes, e passavam o resto da vida com a mesma mediocridade, acumulando ainda mais algo que nunca poderiam usufruir. Nessa manhã eu trago essa mensagem, porque no texto que nós lemos em Mateus 6, nos manda não acumular tesouros na terra, onde a ferrugem destrói e a traça corrompe, e onde os ladrões roubam e furtam. Você nessa manhã tem um grande valor intrínseco. Você é alguém por quem Jesus resolveu vir à terra, morrer e salvar. E a partir desse momento, você também tem tesouros a serem acumulados. Você já é salvo, uma vez que você esteja em Cristo Jesus, mas não salvo para sempre, a não ser que você permaneça em Cristo Jesus. Nós não somos calvinistas a ponto de declarar uma vez salvo, salvo para sempre, mas nós temos a certeza que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, e que as coisas velhas se passaram, e que o sacrifício de Jesus, ele apaga uma multidão de pecados. Ei, os seus pecados de ontem foram esquecidos, os seus pecados de hoje estão esquecidos, e os seus pecados que ainda você vai cometer, porque você não é perfeito, eles serão lançados no mar do esquecimento, porque o Senhor, Ele olha para você pelo valor que Jesus te deu na cruz do Calvário, e não pela sua imperfeição. Aquele HD, ele pode, se ele for resgatado, ele pode estar sujo, ele pode estar com algumas quebraduras, mas o seu interior, aquele homem diz, ele tem valor, ele tem valor. E aquele homem, ele vai pegar aquele HD todo sujo, vai limpá-lo com muita alegria, com muita disposição. Ele vai reparar as brechas quebradas, e o seu interior será utilizado com muito poder e muita alegria por aquele homem. Ei, nessa manhã Jesus, que nasce nos nossos corações, Ele vem para limpar o seu interior. Ele veio para mostrar e extrair o seu grande valor, a sua grande riqueza, o seu grande propósito, e dizer, valeu a pena morrer por Ele. Vale a pena, irmãos, você estar em Cristo Jesus, porque Ele sabe o valor que você tem, ao ponto de ter morrido na cruz do Calvário por você. Aqueles piratas eram ricos, vivendo uma vida de miséria. Ei, você é rico em Cristo Jesus, mas talvez você esteja vivendo uma vida de miséria, e eu não estou falando aqui apenas financeiramente, mas os seus relacionamentos não dão certo, os seus projetos, eles ficam frustrados, as suas metas, né, elas muitas vezes elas não se concretizam. Você é rico em Cristo Jesus, mas talvez você tenha vivido uma vida de miséria. E isso eu quero dizer, irmãos, que é porque você não conseguiu se ver ainda como o valor que Deus, Ele vê você.
Porque se você se olha como Deus te vê, irmãos, você não fica mais prostrado diante das dificuldades, você não fica mais focado no lixo que está à sua volta, você não se deixa abater pelo momento em que alguma situação não deu certo, porque você sabe o valor que você tem. E tem até lembrei do louvor, né? Do louvor, do valor que você tem, né? De vez em quando eu até canto. E aí, irmãos, eu tenho uma outra situação para falar, que é o tesouro de Cristo nesse dia. E os textos que nós lemos, eles dizem onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Abra por gentileza, bota aqui para mim Apocalipse capítulo 5, versículo 4 a 12. Versículos 4 a 12, diz assim: eu chorava muito, esse aqui é o apóstolo João, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os 7 selos. Aleluia. Glória a Deus. Vocês já podem aplaudir, mas vai chegar. O nosso Jesus, ele venceu. E ele diz: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou. E aí, irmãos, eu fico imaginando Jesus chegando, irmãos, de uma forma poderosa, de uma forma imponente, não como o Jesus sofredor da cruz, não como esse homem que perdeu esse HD, prostrado, procurando lixo, mas como alguém que já achou o HD e sabe que ele é um bilionário, chega diante da multidão e fala assim. E ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ei, esse é o cordeiro. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Prosseguindo, e eles cantavam um cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue, olha, é esse versículo que eu quero que vocês prestem atenção. Foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. E aí vem o que o Senhor Jesus fez com o preço que Ele pagou por mim e por você. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Repita comigo: eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Agora vocês podem aplaudir com gosto, com vontade. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e anciãos. O último. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder. Olha o que o Senhor recebeu através do sacrifício dele na cruz. Ele já tinha antes. Assim como os versículos que a gente leu, ele já era um homem já era Deus poderoso, mas ele abriu mão de sua glória, veio aqui como um homem sem valor, um homem sem riquezas, um homem sem beleza, como diz Isaías 53, pois olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Mas depois, irmãos, que ele vendeu tudo e nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, ele voltou para as suas mansões celestiais, não apenas como um sofredor, mas como um poderoso Deus, e diz: digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A partir do tesouro que ele nos resgatou, ele voltou para a sua majestade. É como aquele homem que achou o seu HD. E agora, irmãos, ele voltou a ser bilionário. Esse texto nos fala do tesouro de Jesus. E ele mesmo seguiu o exemplo disso. Pois segundo Filipenses
capítulo 2, versículo 4 a 9. Ele deu tudo o que tinha para um tesouro maior que a sua riqueza, glória, poder e majestade. Filipenses 2, capítulo 4 a 9, vai dizer que ele se dispôs, ou se despiu, abriu mão de sua grandeza e de sua glória por nós. Isaías 53, 10 a 12, também nos diz, porque o Senhor se agradou em vender e em se desfazer de suas grandezas. Porque assim como a pérola de grande valor, que diz aqui, né? Também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou. Lá em Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo. Sabe, irmãos, Deus ele se agradou em trazer Jesus à terra e fazê-lo sofrer, fazê-lo padecer, fazê-lo, sabe, irmãos, morrer uma cruz. E a Bíblia nos diz, abre aí Isaías 53, 12 a 10, por gentileza, Dan. Isaías 53, 10 a 12, vai nos dizer por que o Senhor agradou moê-lo. Nós já lemos em Apocalipse, porque Ele comprou-nos e nos fez reis e sacerdotes. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela nossa culpa, Ele verá a sua prole. Você é a prole do Senhor nessa manhã. Esse texto ele fala sobre você e sobre mim. Ele diz, Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. 11. Depois do sofrimento de sua alma, ou seja, depois de revirar o lixo, depois de tirar as impurezas, depois de escavar e bater na terra durante muito tempo, depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. O Senhor, Ele se alegra, irmãos, e Ele fica satisfeito em você estar aqui nessa manhã, ou você que nos acompanha. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e Ele levará a iniquidade deles. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e o Senhor, com o seu sacrifício, Ele tirou as suas impurezas. E aí Ele diz, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ei, isso aqui fala sobre Jesus, mas fala sobre mim e sobre você. Se você aceita o sacrifício de Jesus e você reconhece o seu valor, você não anda mais como um perdido, um pecador, mas você passa a olhar para você como um tesouro escondido e achado pelo Senhor. Você começa a olhar de cabeça erguida, por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes. Deus nessa manhã, Ele quer te chamar, e Ele te levanta como alguém forte, porquanto Ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois Ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Com isso eu quero dizer, irmãos, que você vale o preço. Você não pode achar que você é apenas um pobre coitado à espera de uma salvação. Você é alguém por quem Jesus resolveu vir à terra e morrer para que você tivesse salvação. E eu não estou querendo ser antropocêntrico, dizer que o centro somos nós, não. Na verdade, irmãos, a Bíblia nos diz que nós não tínhamos valor. Nós éramos como um pedaço de carvão inútil, antes do Senhor, Ele olhar para nós e ver o valor que nós tínhamos por sermos feitos à imagem e semelhança dEle. E Ele veio e nos resgatou para que nós pudéssemos ser povo seu e tesouro no seu baú. E aí, irmãos, abre para mim João capítulo 15, versículos 13 a 17, e nós já estamos acabando. Graças a Deus, e eu espero que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Eu ainda tenho algumas coisas para falar e eu vou deixar para falar à noite. Mas João capítulo 15, versículos 13 ao 17, Dan, é o 13. Ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso,
eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei a conhecer. Esse texto nos mostra o maior tesouro de Jesus, ao ponto dele ter dito que ninguém tem maior amor do que ele, ou seja, o tesouro buscado por Jesus na cruz do Calvário era incalculável, ao ponto dele dizer lá em João capítulo 10, versículos 17 e 18, que ele mesmo entregava a sua vida. Ele diz: ninguém toma a minha vida, mas eu mesmo a dou. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Eu sei o valor que esse meu sacrifício ele vai me dar. Podemos dizer que Jesus não se sacrificou apenas, ele fez um sacrifício. Mas sabe quando você abre mão de gastar aquele recurso que você tem em prol de um investimento? Jesus ele não se sacrificou à toa, ele fez um investimento celestial na sua alma. E nessa manhã eu quero te convidar a investir, não apenas se sacrificar entregando a sua vida a Cristo, não apenas ver, a sua vinda aqui nessa manhã como um sacrifício, mas você olhar para a sua disposição, para o seu amor a Cristo, como um investimento que vai te garantir riquezas celestiais e poderosas espiritualmente falando. E se coloque de pé nessa manhã. Sabe, irmãos, o texto de Ezequiel, capítulo 34, nos diz que nós estávamos como ovelhas perdidas, nós éramos como ovelhas sem pastor, e também diz que os pastores que nos pastoreavam, isso aí mais para Israel, eles estavam cometendo iniquidade. E lá em Ezequiel diz: chega, eu não aceito mais perder esse meu rebanho. De forma que o Senhor diz nesse texto de Ezequiel: eu serei o pastor dessas ovelhas, eu mesmo resgatarei para mim esse meu rebanho, e eles não precisarão mais de outros pastores, porque eu serei o pastor deles. Ei, você é visto como um tesouro precioso, você é visto como uma ovelha que o Senhor ele se esforça e ele veio para resgatar. Essa morte de Jesus, ou melhor, esse nascimento que conclui com a morte, porque nós não damos tanto valor, embora o Natal seja uma data que celebra o nascimento, nós não damos tanto valor ao nascimento, e sim à morte de Jesus, porque foi esse sacrifício que nos trouxe a paz que nós precisávamos. Por isso Isaías diz, Isaías 9, 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E aí diz o que ele fará por nós: ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. Quantos aqui precisam de paz nos seus lares? Quantos aqui precisam de paz nas suas noites de sono? Quantos aqui precisam de paz no seu corpo físico? E paz significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu quero dizer que esse conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele estende nessa manhã o seu domínio sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos e sobre os seus negócios. E ele diz para você: haverá paz sem fim no trono de Davi. Ei, você é filho de Davi, você é o tesouro resgatado pelo Senhor, e sobre o seu reino, continua dizendo, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre a paz do Senhor que te resgatou e te salvou, ela fará com que você tenha tranquilidade, estabilidade e paz. O zelo do Senhor fará isso. Não será a força do seu braço, não será o seu conhecimento, não será as suas capacidades, mas será o Senhor que fará isso por você. Portanto, feche os seus olhos nessa manhã.
E repita comigo: Senhor Jesus, eu sei o preço que foi pago na cruz para me resgatar do lixo em que eu vivia, da tristeza, da pobreza, da escassez, da falta de amor. E agora eu olho para o Senhor nos céus, majestoso, poderoso, glorioso, santo, e me vejo em Ti. Eu sou Teu Filho, Deus, e em Teu sangue eu fui resgatado, eu fui lavado, eu fui transformado, e o meu valor está em Ti. Eu sou um amado da sua alma. O Senhor nos diz, irmãos, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, enquanto esse louvor ele estará sendo ministrado na forma final nesse culto, que você entenda o grande sacrifício de Jesus, e sabendo que não foi à toa, não foi sem motivos, mas foi para te dar o valor pelo qual você foi criado para nascer. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que nessa manhã você se reconheça valoroso diante do Senhor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Eis aí os teus filhos, Senhor. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, declaro, Ele me amou. Você é amado pelo Senhor? Sinta-se amado pelo Senhor nessa manhã. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. E você é amado pelo Senhor porque você tem valor nele, em nome de Jesus. Aleluia. Que esse amor nessa manhã ele possa fazer com que você caminhe em lugares altos e que você se veja com o valor que o Senhor ele te vê, e que você rejeite a partir de hoje a visão distorcida, a visão apodrecida, a visão falsa que o mundo tenta passar sobre você, de que você não tem valor, de que você não é amado, de que você não é digno. Ei, você é amado pelo Senhor, ao ponto de que Ele resolveu dar a sua vida por você e por mim. Ele disse que veria a obra das suas mãos e ficaria satisfeito. Ele olha para você e para mim e se alegra e se satisfaz e disse: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E se você crê nessa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor.
Aleluia. Pode acender as luzes. Eu convido você a estar aqui também às 19 horas. Você que principalmente que acompanhou online, esteja conosco. Eu quero de antemão, em nome da liderança, desejar para todos vocês um Natal abençoado, um Natal de valor e não apenas de preço. Que vocês possam entender essa mensagem e o motivo pelo qual Jesus, ele nasceu nos nossos corações. Permita que Jesus, se você ainda não permitiu, que ele nasça nos corações de cada um de vocês e que ele seja o seu maior tesouro. Que você não olhe para os tesouros do mundo com cobiça ou com inveja, porque o maior tesouro que você pode ter nessa manhã é o Senhor Jesus, que nos garante a paz sem fim. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para o seu irmão que está ao seu lado, declare sobre ele um Natal abençoado, que a ceia agora, muitos vão se reunir ainda em família, que seja um momento de paz, e que se houver brigas, que a gente sabe que Natal é momento de lavar roupa suja, que essas contendas elas caiam por terra, que você seja o elo fundamental para trazer paz no seu local onde você se reunirá com a sua família, com seus parentes e amigos. Que esse dia de hoje seja o início de uma trajetória poderosa de abundância, de riqueza e de plenitude sobre a sua vida. Que os seus sonhos e os seus projetos, eles nasçam e eles floresçam e eles sejam resgatados do lixão ou do monturo, para ele te dar um valor poderoso nessa terra. Que o Senhor abençoe a você e a sua família, que você seja guardado diante do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e que as doces, maravilhosas, abundantes consolações do Espírito Santo estejam sobre você nessa manhã, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te dê paz.